Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Grandemente. Hoje eu estou com um convidado super especial, uma referência para mim, uma pessoa que tem um conhecimento na área científica, na área acadêmica e também sobre filosofia, sobre teologia. Vai ser um papo muito legal. E depois da vinheta eu falo quem é e a gente já começa. Olá, antes da gente começar, eu queria fazer aqui aquele pedido de sempre, que é para você compartilhar esse conteúdo, deixar aqui o seu like e escrever aqui alguma coisa, deixa um comentário aqui. E no dia de hoje estou muito contente porque eu estou recebendo uma das minhas referências, uma pessoa que é muito importante no meu processo de amadurecimento intelectual e é um prazer enorme ter aqui, é o Tassos Licurgo. Seja bem-vindo, Tassos. Muito obrigado, Davi, uma alegria, eu agradeço imensamente por este honroso convite e é um prazer fazer parte desse seu projeto, desse podcast. O prazer é todo meu. A gente vai bater um papo bem interessante hoje, mas de início eu queria pedir que o senhor se apresentasse no sentido de contar um pouco da sua história acadêmica. O que foi de graduação, de mestrado, doutorado? É uma coisa que, de padrão, a gente faz aqui para as pessoas conhecerem um pouco os caminhos possíveis, que geralmente são um pouco tortuosos, pelo menos no meu caso foi assim. E eu queria que o senhor falasse um pouco da sua formação. Eu tenho uma formação em diversas áreas, não que necessariamente seja essa a melhor forma, melhor caminho, mas acabou sendo. Na época eu não era cristão, era ateu, inclusive. Fui fazendo aí muitas áreas diferentes, tinha um prazer intelectual nisso, né? Acabou que hoje eu sou professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, do Departamento de Artes, e além de ser pastor também do Defesa da Fé em Natal. Meu doutorado foi na área de educação, na área de lógica, matemática, fiz mestrado em filosofia analítica na Universidade de Sussex, e fiz graduação em Direito, Filosofia. Sussex é Inglaterra? É Inglaterra, Ok. Inglaterra. E Direito, Filosofia, Estudos Bíblicos, fiz um tempo também um treinamento lá, um curso, uma graduação lá na Tailândia, nos Estados Unidos também. Enfim, é uma formação assim ampla, né? Mas que não quer dizer que necessariamente seja melhor. Como eu era ateu, eu ficaria procurando as coisas assim que a vida não tinha um sentido, não tinha um propósito. Eu sentia prazer intelectual no conhecimento, né, na expressão intelectual da humanidade, isso me dava prazer, mas não tinha um objetivo, um sentido, um propósito na existência. Agora eu acabava que eu ia fazendo, tentando preencher aquilo que só Deus pode preencher, que é aquele vazio interior. E eu queria já ir por esse caminho que a gente está já falando sobre a sua conversão. Eu queria saber um pouco... O primeiro ponto é o que te levou ao ateísmo, se isso foi alguma coisa que aconteceu, ou se já foi o padrão default, assim, não sei, do seu caminho acadêmico, que geralmente as pessoas podem tender a isso. E a segunda pergunta é o que levou à conversão, o que aconteceu? Eu estudei numa escola bem tradicional, católica, de freiras. Eram muitas freiras na escola e eu tinha uma boa impressão das freiras. Eram pessoas muito boas, pessoas assim que se dedicavam bastante à educação, etc, etc. Mas não eram preparadas para oferecer respostas convincentes às questões que aparecem na adolescência, né? Questões sobre o universo, sobre a vida, sobre quem foi de fato Jesus Cristo. Então, por não saber dar respostas inteligentes e bem articuladas durante a adolescência e não buscar, não conseguir ter nas freiras e no ambiente religioso respostas para isso, que eu acabei achando que a visão de mundo mais adequada era de fato o ateísmo. Existem dois tipos de ateísmo. Existe o ateísmo por questões morais, né? Aquelas pessoas que aderem à visão de mundo ateísta
porque elas querem uma visão de mundo que dê respaldo aos desmandos que ela quer levar na vida. Existe o ateísmo por razões intelectuais, que é aquelas pessoas que acham que o ateísmo é a visão de mundo que mais bem responde às questões da existência. Eu era ateu por conta disso. Então, meu ateísmo era intelectual, embora achasse interessante a experiência religiosa, não tinha nada contra freira, não tinha nada contra crente, não tinha nada, só achava que era errada, aquelas visões de mundo religiosas, em especial cristãs, eram erradas. Então não fazia parte dessa atual militância, digamos assim. Era mesmo algo pessoal, uma convicção sua que não fazia sentido na época. A rigor, a militância ateísta tem um espectro político muito maior do que puramente intelectual. A rigor, se você pensar, o ateu não é para ser militante. O ateu ele não faz o menor sentido em proclamação da desesperança, proclamação da finitude da existência, da falta de sentido e propósito. O ateísmo clássico, com Nietzsche, Sartre, ele dizia o quê? Deus não existe e a vida é sem sentido. Então, qual é a razão de proclamar a falta de sentido? O que é que se ganha com isso, para si ou para o outro? Não tem o menor sentido. Então, a militância ateísta tem índole comunista, do comunismo ideológico. É uma ação política, antes de ser uma ação genuinamente intelectual. O militante ateu, ele não é convencido. Se você apresentar para ele os argumentos para a viabilidade da existência de Deus, ele, por questões volitivas, da própria vontade, do coração, ele não quererá abrir a mente para esses argumentos. É diferente do ateu por questões intelectuais, que simplesmente busca evidências para uma visão de mundo que mais bem responda aos problemas da existência. E como foi essa sua passagem desse modelo ateísta para uma conversão e hoje tem uma cosmovisão cristã? Isso faz tempo? Como é que foi esse processo? Tornando uma longa história curta, né? Como se diz, Sim. Fazendo de uma longa história uma curta, o que aconteceu foi o seguinte: eu fui assumir uma função na Universidade Pública aqui do Ceará, e quando chegou lá, a minha esposa, né, engravidou, tal, e Deus operou um milagre muito grande nessa gravidez, tal, e ela começou a frequentar a igreja lá, a igreja batista, uma igreja muito séria, o pastor seríssimo, tal. E eu gostava da convivência, só que achava que aquilo ali não era a verdade, de forma alguma. Achava que aquilo ali não era a verdade, mas eu achava interessante a forma, o padrão de moralidade, a forma como as pessoas se reuniam, tudo aquilo ali eu achava interessante. Até que chegou às minhas mãos, e essa parte aí eu não sei como, chegou às minhas mãos aquele livro de C.S. Lewis, Mere Christianity, e em português é traduzido por Cristianismo Puro e Simples, ou Mero Cristianismo. Eu fiquei muito impressionado com a sofisticação do argumento, com a delicadeza do argumento, a forma como ele escreve, e ele não foge dos problemas dos argumentos, ele enfrenta os problemas dos argumentos. Só que aquele livro ali foi como um soco assim no meu estômago, né? Você existe de fato um cristianismo importante, um cristianismo que se desnuda diante dos obstáculos intelectuais e enfrenta aquilo. Diferente do que havia experimentado na minha infância na escola cristã, que embora as freiras fossem muito boas, não eram preparadas para isso. Como hoje, grande parte das igrejas, também protestantes, não está preparada para isso. Então, quando eu vi o livro de C.S. Lewis, isso aí me abriu para um outro universo. Então, eu comecei a ler, né, todos esses grandes pensadores, C.S. Lewis, Norman Geisler, Bill Craig, William Lane Craig, o J.P. Moreland, e tantos outros. Isso aí foi muito impressionante ver a carga intelectual, né? Eu já sabia que havia uma importância cristã muito grande para o intelecto, como as universidades foram criadas como escolas cristãs, né? Eu sempre digo, Harvard, Princeton, Cambridge, Oxford, Yale, essas universidades todas criadas aí como escolas cristãs. O lema original de Harvard é verdade para Cristo e a Igreja, a universidade. Os maiores intelectuais do mundo eram, em sua maioria, não apenas teístas, mas cristãos, né? Exemplo de Isaac Newton e tantos outros. Então isso tudo ficou muito interessante. Eu comecei a entender que havia uma viabilidade intelectual para o cristianismo, o que não quer dizer que eu me converti por conta disso.
Até que teve uma... A apologética, a defesa da fé, não converte ninguém. Ela limpa os obstáculos intelectuais que separam o homem do evangelho. Não é? Aí eu comecei a entender que havia viabilidade intelectual para o cristianismo. Aí minha esposa fica grávida da segunda vez e, diante de algumas situações lá, minha filha nasce, tal, não sei o quê, e ela faleceu. E foi no falecimento da minha filha que eu fui chamado a um posicionamento diante da realidade. Ou ali eu de fato voltava ao ateísmo e dizia, olha, eu sou ateu realmente, ou então eu fazia como Paulo, né, na carta aos Filipenses 1:21, dizendo, viver é Cristo, morrer é lucro, e de fato eu tinha um posicionamento honesto diante da existência. Então foi ali que houve de fato a minha conversão, foi na morte da minha filha. Interessante que a conversão da minha esposa, ela se dá num milagre que Deus faz no ventre, né, no nosso primeiro filho, e da minha segunda filha, a minha conversão se deu no falecimento dela. E depois tivemos outra filha, temos 3 filhos, né? Uma está com o Senhor e temos 2 aqui conosco, um casal conosco. Olha, é muito interessante e eu quero agradecer o senhor por compartilhar essa sua experiência, que hoje eu imagino que só consegue falar de maneira natural, assim, um problema e uma questão difícil do passado, quem está curado e foi tratado, né, pelo Senhor e tem esses assuntos resolvidos. O Senhor disse que a realidade o trouxe, né, para esse posicionamento, esse pensamento. Essa mesma realidade, muitas vezes, pode, para algumas outras pessoas, nessa dicotomia, né, nessa encruzilhada que o Senhor se viu, podem, às vezes, ir para um outro lado. E o que eu queria perguntar para o senhor, assim, é a importância de ter esse período pré-conversão, estudando C.S. Lewis, o Bill Craig, e entre outros. O senhor acha que isso ajudou nesse processo? Ou, digamos que realmente foi algo de cunho apenas espiritual e algo pessoal do senhor? A classe a que eu pertenço é uma classe absolutamente horrível, que é a classe que questiona, que duvida, a classe que tem problemas intelectuais com as coisas, né? Jesus de Nazaré, ele diz claramente, para Thomas lá, para Tomé, é melhor que você cresce sem evidências, mas se você precisa de evidências, o que Jesus faz é o seguinte, Jesus oferece as evidências, estão aqui as evidências, ó. Ele oferece as evidências. Então, assim, há pessoas que têm uma dificuldade maior para se renderem diante da força realística do cristianismo. Então, essas pessoas são aquelas para as quais a apologética é essencial. A apologética, ela faz um trabalho muito parecido com o trabalho do lixeiro, sabe como é o lixeiro? Gari, né? Que chama Gari. Sim. Faz o trabalho parecido com o Gari, que é limpar o lixo, limpar os obstáculos. Então, assim, você entender a compatibilidade do Big Bang com as escrituras, você vê que a evolução é falsa, você vê a confiabilidade das escrituras, né? Os autores não cristãos, inclusive, sustentando a vida de Jesus Cristo. Então, tudo isso abre a possibilidade de que o homem transite aquele caminho que é o caminho mais importante que todo homem tem que transitar, que não é tão longo, mas é de maior importância que existe, que é a distância que separa o cérebro do coração. Então, assim, a apologética trabalha no âmbito cerebral, para limpar os obstáculos, para que, pelo Espírito de Deus, você possa efetivamente se render e dar a liderança, o senhorio da sua vida àquele que é o Deus, Criador dos céus e da terra, que encarnou como homem, né? O Logos que veio como homem, como diz lá o Evangelho de João 1, combinado com João 1,14. É o Logos que tabernaculou entre nós. Por isso que nós o colocamos na prioridade de tudo que existe, porque ele é o Deus encarnado. Então, para você fazer isso, ser capaz de fazer isso, você tem que ter os caminhos intelectuais abertos para que essa possibilidade exista. O intelecto não converte ninguém, mas ele abre o caminho para que isso exista, né? Aliás, exato.
O apóstolo Paulo, que é o maior intelectual das Escrituras, né, eu sempre digo, criado aos pés de Gamaliel, que era neto de Hilel, que é o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. O apóstolo Paulo, a conversão dele é absolutamente radical, né, espiritual, né? Então, assim, o homem da envergadura intelectual de Saulo tem uma conversão que não é intelectual, é espiritual. Só existe conversão espiritual. O que o intelecto faz é limpar os obstáculos que separam o homem do evangelho. Muito bem. Concordo plenamente com tudo que o senhor disse. E eu queria saber um pouco o que mudou depois da conversão. Porque até então, quando o senhor se converteu, já tinha toda essa carreira acadêmica, já tinha o doutorado e já tinha percorrido todo esse caminho. Então, depois da conversão, acho que talvez já tenha uma pista no início da sua frase, no início da sua fala, de que procurava um propósito em diferentes coisas. E o que mudou, assim, depois da conversão? A vida é como um jogo de quebra-cabeça, que você tem assim 5.000 peças bem pequenas ou 10.000 peças bem pequenas. A conversão faz com que você veja a tampa do quebra-cabeça, que é a imagem completa. Boa. Boa. A conversão não é que as peças se resolvam ali, mas a conversão faz com que as peças que aparentemente não fazem sentido entre si, você saiba que há um fim específico para tudo aquilo. Dá um propósito para a sua vida, dá uma razão de ser para a sua existência. Não é? Essa questão de origem, destino, sentido e moralidade são resolvidas na cosmovisão cristã. Então é por isso que, quando nós nos convertemos, nós passamos a ver as coisas de outra forma. Não é que os problemas deixem de existir, mas nós passamos por eles, como diz a palavra de Deus, com a paz que excede todo o entendimento. Porque nós trazemos à realidade algo para a equação que o ateísmo não tem, que é Deus. A sobrenaturalidade faz parte da sua primeira existência. O cristianismo ele não é ilógico. Agora, ele parece loucura para o mundo, porque na equação dele, uma das premissas, não existe o ateísmo, que é Deus. Nós agimos logicamente de acordo com uma premissa, que é Deus, que não tem na cosmovisão ateísta. Então quando você tem essa premissa maior, que é o Criador dos céus e da terra, esse pessoal por você, vem habitar em você, tudo mais fica diferente. Agora, tem pessoas que têm conversões assim, que são exteriormente muito perceptíveis. Tem gente que torturava outro, fumava, se drogava. Eu tinha quase uma depressão gospel, assim, porque eu não sabia ter uma conversa, eu não sabia ter um testemunho legal, né? As pessoas faziam testemunho, era cada testemunho impressionante, dizia, meu Deus, como esse homem, né? Meu Deus. Ex alguma coisa, né? Isso aqui. Aí o meu testemunho assim, se você analisar exteriormente, talvez não seja impactante, mas se você entender, é tão impactante quanto, porque encheu de propósito a existência a vida de um ser humano. Então, essa aí foi a grande diferença. Por causa disso, tudo mais mudou. Olha, eu acho que essa última frase foi... se eu pudesse destacar assim, por causa disso, tudo mais mudou. Tem uma passagem de C.S. Lewis que diz, né, que o sol, né, graças ao sol, você sabe que o sol está ali muitas vezes, não porque você está olhando para ele, mas é porque graças a ele você vê tudo mais o que existe. Pela manhã, você abre os olhos de manhã, você está vendo tudo no seu quarto. Por quê? Por conta do sol. Você não está vendo o sol, mas você sabe que o sol está ali porque ele influencia a sua visão de tudo mais o que existe. Perfeito. E indo nesse caminho dessa cosmovisão cristã, que é enxergar o mundo a partir desses óculos dos ensinamentos de Jesus, e eu queria trazer aqui um ponto, e eu quero pedir licença, que eu vou tomar emprestado um termo que eu vi o senhor usando em um dos materiais que eu vi, que eu acompanho o senhor, que é o ponto Vou mudar um pouquinho agora o rumo da conversa. Que o senhor estava falando sobre dissonância cognitiva.
que muitas vezes as pessoas têm uma grande dificuldade em a fé que professam com aquilo que pensam e aquilo que aprenderam ou que tem como verdade. Dito isso, o senhor, depois da conversão, ainda em ambiente acadêmico, imagino que não viveu uma vida dupla, e não vive, né? Em casa, na igreja, eu tenho um pacote de pensamentos e no laboratório, na faculdade, eu tenho outro pacote de pensamentos. E isso vai junto com esse termo de dissonância cognitiva, né? De que as pessoas tendem a ter pacotes, né? Terem porções de onde eu estou, eu uso um determinado conjunto de conhecimentos e até vou usar um termo horrível, né? Mas até de verdades, porque existe só uma, né? E aí eu queria que o senhor comentasse um pouco como que o senhor tem percebido nessa nova geração esse aspecto de, enquanto essas coisas não estão resolvidas, essa vida dupla de dissonância. Primeiramente, eu gostaria de deixar bastante claro, quem cultiva essa vida dupla tem, acima de tudo, de se converter. Não é cristão, né? Cristão não é isso. Cristão que nega a Cristo, ele tem uma consequência nas Escrituras que é bastante desfavorável. Os mornos serão vomitados. Então, assim, lá em Josué, você já tem dizendo assim, é melhor você deixar claro que deuses você vai seguir. Você não pode querer seguir ao único e verdadeiro Deus e se comportar de forma dissonante. Isso se chama hipocrisia, não tem espaço na experiência genuinamente cristã. Agora, o que acontece e de forma inadequada é que o ambiente universitário quer passar a percepção de que só há a forma ateísta de se estar na universidade. E isto é falso, isto não é verdadeiro, isto é falso historicamente, inclusive. Como eu já falei aqui, as universidades foram criadas como escolas de discípulos cristãos. O exercício do entendimento do mundo só é possível se você, que é feito pela universidade, de compreensão do mundo, só é possível se você pressupuser que existe uma mente inteligente por trás que organizou o universo inteligentemente. Você, ao estudar física, por exemplo, você pressupõe que há uma inteligibilidade na natureza que possa ser compreendida pela inteligência. E essa inteligibilidade da natureza, ela não decorre da própria matéria. Por mais que você fragmentar uma matéria, vamos lá, bósons, leptons, você vai lá para neutrinos, você pode fragmentar quarks, você pode fragmentar a matéria por menor que for, a menor partícula que você encontrar, não justificará a sua própria existência. É essencial que haja uma mente por trás que organize o mundo inteligentemente. Então as pessoas têm que entender isso, que a universidade é o espaço propício para o pensamento teísta e especialmente cristão. Então não tem essa... Agora, quando a pessoa abre o espaço para ser induzido a um comportamento diverso daquele que sua crença propõe, cria-se aí a chamada dissonância cognitiva. Você está sendo induzido a se comportar de uma forma diversa da que você crê. E quando isso ocorre, o seu padrão de crença tende a mudar, a se deslocar para destruir essa dissonância, a dar sustentação à forma como você está se comportando. Isso é feito muito com crianças. Muito com crianças. Então existe uma estrutura, né, anticristã, do comunismo pós-marxista, ideológico, de descristianização do Ocidente, que quer fazer com que as crianças abandonem, as crianças cristãs abandonem o padrão de fé que eles têm em casa. Isso é que acontece. Na universidade, para um adulto, na universidade que nega a fé, a solução para ele é conversão. Ou então tem um chá. Isso é porque é o chá de vergonha na cara, já ouviu falar? É o chá de vergonha na cara, tomar o chá de vergonha na cara e começar a se comportar. E outra coisa, é deixar claro, o cristianismo é a visão de mundo mais tolerante que existe. É a mais tolerante que existe. Para o cristianismo, todos se comportam da forma que quiserem.
A tolerância não é dizer que tudo é verdadeiro, é dizer que você tem a liberdade de expor o pensamento que você bem entender. Então, assim, Sim. Tanto é assim que as visões claramente anticristãs só existem em países de matriz cristã. Aquela marcha gay, passeata gay, parada gay. A parada gay, por exemplo, só existe em país de matriz cristã. Vá fazer parada gay em lugar que não é cristão, para ver o que acontece. Vá fazer parada gay em país muçulmano. Você consegue? Não. Vá fazer parada gay em país ateísta. Vá fazer na Rússia. Vá fazer na Coreia do Norte. Vá fazer na China. Você consegue? Não. A Rússia aí estreitou a legislação em relação à liberdade do homossexual. Então, assim, só em país cristão é que você tem a genuína, verdadeira tolerância. Então, a gente tem que deixar isso claro na universidade, que nós somos a favor da diversidade. Agora, o que acontece na universidade é que as pessoas defendem uma diversidade desde que seja diversidade da mesma coisa. Somos a favor da diversidade. Você olha para o pessoal, é tudo igual. Tudo igual. Que diversidade doida é essa que é da mesma coisa? Tons da mesma cor, né? Tudo da mesma cor. Tem diferença talvez entre azul claro, azul escuro, tons de azul, mas é tudo azul, né? São a diversidade, o mesmo padrão, que é um padrão aceitável. Existe uma imposição coletivista. O coletivismo quer sequestrar a individualidade da pessoa. O coletivismo faz com que a pessoa seja colocada em uma categoria para que ela seja controlada na forma como ela fala, pensa e age. E as pessoas ficam, parece que hipnotizadas, dizendo que aquela diversidade, quando só tem que agir daquela determinada maneira. Então, no cristianismo é que há a liberdade disso. No cristianismo, mesmo na unidade do cristianismo, isso não encontra sinonímia com uniformidade. Você tem unidade cristã em diversidade. Por exemplo, você tem igrejas que são absolutamente diferentes no procedimento uma das outras. Sim, plenamente, sim. E se tiverem a unidade mantida, a unidade conceitual de Cristo, Cristo é Deus encarnado, a Bíblia e as Escrituras são inerráveis, são inerrantes, são suficientes. Se tiver tudo isso, essa igreja é cristã. E isso vem de acordo com a própria cosmovisão cristã de corpo, né? De que peças diferentes contribuem para um todo, para o bem do todo, do corpo todo. Isso. Né? Agora, me permite uma coisa, uma questão Sim, intelectualmente claro. Muito relevante é o seguinte: seria o cristianismo um novo tipo de coletivismo? Isso é muito. A resposta é não, pelo seguinte também. Porque não há no cristianismo a possibilidade de tornar alguém cristão por uma imposição externa. O rei Josias, por exemplo, judeu, o rei Josias, quando ele tentou fazer da lei religiosa uma lei civil, né? O rei Josias, quando ele se deparou com as escrituras, ele rasgou as próprias roupas em arrependimento. Mas depois de todo esse projeto de reforma política no Estado para implementar uma espécie de religiosidade de fora para dentro, o que ele conseguiu foi que o filho dele, em vez de rasgar as próprias roupas diante das escrituras, quando se deparou com as escrituras, rasgou foram as escrituras. Então a imposição externa é inservível para tornar alguém cristão. O cristianismo genuíno pressupõe o quê? A pregação pelo convencimento, e você se rende e é obra do Espírito de Deus. É por isso que há liberdade no cristianismo, porque o cristianismo genuíno, você age da maneira que Deus quer que você haja, porque você genuinamente quer agir assim. É a mudança de dentro para fora. E tudo isso que o senhor está falando, eu queria comentar um pouco também sobre o que as pessoas geralmente dizem quando esses argumentos são apresentados. Elas mostram períodos da história de um certo cristianismo em que coisas aconteceram, coisas ruins aconteceram, mas o senhor usou um termo muito importante, que é cristianismo genuíno. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais disso. O que seria esse cristianismo genuíno? A igreja não apenas foi má, mas como foi perversa em alguns momentos da história. Mas com as pessoas com as quais eu debato publicamente, que levantam esse argumento, a pergunta que eu faço é a seguinte: você consegue identificar essas ações mais perversas na pessoa e na vida de Jesus Cristo? Os maiores opositores com os quais eu debati
unanimemente dizia o seguinte: não consigo, não. Em Jesus eu não identifico isso. Ou seja, Jesus, que é a razão de ser do cristianismo, o nome é cristianismo. A razão de ser do cristianismo não dá vazão a esse tipo de atitude. Então você não pode julgar uma visão de mundo pelo desvio que se faz dela. Então, seja lá o que foi feito na igreja, quando há oposição, quando há perseguição, oposição raivosa, quando há tortura, se houve tudo isso, quando houve, isso não pode ser colocado na conta do cristianismo, porque o cristianismo é Cristo, não é fulano, cicrano, beltrano. Obrigado por ter trazido essa explicação tão clara, assim, porque é um ponto que eu diria que a maioria das pessoas tem dúvida, e dúvidas genuínas muitas vezes, assim, dúvidas verdadeiras, mas que é importante separar realmente o que é o cristianismo genuíno na pessoa de Jesus e o que as pessoas fazem ou fizeram em nome dele. Isso é bem diferente, né? Jesus de Nazaré diz: amar os inimigos. Tem outras visões de mundo que mandam matar os infiéis. Isso não é cristianismo. Pois é. E sobre ainda essa visão de mundo cristã, de amar os inimigos, se alguém te bater num lado do rosto, oferece o outro, e cuidar do mais fraco, todos esses pontos que o cristianismo ajudou a moldar a sociedade como a gente conhece hoje, né, no Ocidente. E a própria universidade, como o senhor falou também, nasce como um fruto, né, da igreja, um fruto da percepção de estudo. A própria escola dominical, né, vem ali na Reforma para ensinar as pessoas a lerem. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância Vou até abrir mais assim o guarda-chuva, vou ser até menos restrito. A importância do teísmo para o mundo como conhecemos. E quais seriam as implicações, talvez, que muitos ateus talvez não pensaram nisso ainda, do que pode acontecer com o mundo em que a cosmovisão ateia seja a unânime, a empregada e a usada? O cristianismo ele foi essencial para o melhoramento do padrão de moralidade da humanidade. Se você prestar atenção, antigamente você tinha o infanticídio como uma prática corriqueira das civilizações antigas. Tem um historiador Leque que dizia que a grande mancha da civilização antiga era o infanticídio. Foi graças ao cristianismo que essa prática se tornou errada. Você tem, por exemplo, a própria escravidão, não é? No momento em que você tem 75% da população de Atenas de escravos, 50% da população de Roma de escravos, você tem aquela passagem em Gálatas, se não me engano é 3:28, em que o apóstolo Paulo diz que não há escravos nem livres, todos são um em Cristo Jesus. Os próprios hospitais, por exemplo, por que você não tem hospitais em Grécia, você não tem hospitais em Roma? Civilizações tão evoluídas não criam hospitais. Foi no cristianismo que você tem a instituição do hospital. Eu sempre digo, a instituição da caridade como algo de se fazer algo em troca, sem esperar, de se fazer algo sem esperar nada em troca, é uma criação do cristianismo. Então o cristianismo vem evoluindo e vem promovendo o avanço da humanidade. As escolas dominicais foram criadas para ensinar o homem a ler. Foi ensinar o homem a ler. Então o cristianismo ele é essencial, são os pilares básicos da civilização ocidental, que é a civilização mais desenvolvida do planeta. Está caindo agora, mas você querendo ou não, esta é a civilização mais evoluída do planeta. Então se você tira uma visão de mundo teísta, diante do ateísmo, não há diferença entre você dar um sorvete para uma criança ou torturá-la. Não há... O ateísmo não tem uma base de moralidade universal. Não tem uma régua, né? Não tem uma régua. Não é? Aquela célebre passagem, né? Se Deus está morto,
Tudo é permitido. Se Deus está morto, tudo é permitido. No Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov. Mas, sabe, se Deus está morto, tudo é permitido. Agora, o que existe é uma movimentação ideológica de quebrar com os pilares da sociedade ocidental, que são pilares do cristianismo. É um movimento de descristianização do Ocidente. Uma vez que se descristianiza o Ocidente fica absolutamente frágil, como está ficando agora. Pela primeira vez, no Brasil sempre teve isso, houve uma queda de QI de geração para geração por conta da aplicação aqui do método Paulo Freire, que é um horror. A destruição das pessoas, esse método. Agora, hoje, em países como Estados Unidos, Alemanha, imagina em Portugal, você está tendo pela primeira vez a queda de QI de uma geração para outra. Por quê? Pelas ações de descristianização. É o fim da civilização. E eu queria pegar um gancho, pegar um ponto nisso que o senhor está falando, de que talvez o argumento, a base para que isso esteja acontecendo é uma palavra muito bonita, mas que talvez é interpretada de uma maneira errônea, que é a tolerância. Então, o que você disser, eu vou dizer que está certo, porque isso é tolerância. E talvez isso, não sei, eu não me debrucei sobre esse assunto para saber essa queda do QI, mas talvez isso pode estar correlacionado, essa visão de mundo tolerante. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa palavra tão bonita, essa palavra tão dita no meio acadêmico, principalmente no meio que o senhor atua, que é mais nas humanidades, né? O senhor é professor do departamento de artes. Eu acho que o senhor deve ouvir essa palavra assim, sei lá, todo dia na universidade. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre tolerância, sobre a visão cristã sobre tolerância. Primeiramente, nós temos que notar que uma das conquistas do século XX, da filosofia do século XX, foi exatamente entender o poder da linguagem. Como a linguagem é determinante do mundo. Não é? Filósofos do século XX trataram sobre isso. Ludwig Wittgenstein, por exemplo, que escreveu na proposição 7 do Tractatus, ele disse que sobre o que não posso falar, devo calar. Né? Assim, como se o mundo fosse expressão da linguagem. Wovon nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Sobre o que o homem não pode falar, deve calar. Então, a linguagem é essencial. E o ataque ao pensamento, porque da forma que você fala, você pensa, da forma que você pensa, você age. Então, o ataque ao pensamento e à ação passa a se dar pela linguagem. E uma das formas de ataque à linguagem, outras são linguagem inclusiva, todes, essas loucuras que estão aí. Mas uma das formas de ataque à linguagem, que vai, por consequência, atacar o pensamento e a ação, é o esvaziamento semântico das palavras. Se as pessoas não sabem mais utilizar as palavras com o conteúdo semântico que a elas pertence, se elas têm sido esvaziadas semanticamente, elas não conseguirão pensar. Então, palavras como normal, por exemplo, já está esvaziada. Ninguém sabe o que é normal. Normal não quer dizer o quê? Ninguém sabe. Tolerância é outra palavra. Tolerância, interessante que você disse, né, que alguém diz assim, tolerância é tudo que a pessoa disser, você tem que achar que é verdadeiro. Isso não é tolerância. Isso não é definição de tolerância. Essa é a definição de insanidade. Sim. Seja lá o falta de lógica, né? Falta de lógica. Ilogicidade. Seja lá o que a pessoa disser for verdadeiro, isso é uma definição de um estado esquizofrênico. Sem nenhuma agressão contra a doença importante. Mas o esquizofrênico que ele passa a viver no mundo, quando ele entende que ele não é tudo que ele diz, tudo que ele vê, tudo que ele faz, que é verdade. Então, assim, se você passa a achar que tudo que você pensa, acha, diz, tudo que você quer é verdade, você entrou em um estado de falta de normalidade. Tolerância é você entender que seja lá o que a pessoa disser, ela tem o direito de dizer, desde que não seja um crime. Mas você pode ter sua opinião. Você pode defender a evolução, se você quiser, embora eu tenha a convicção de que é falso.
Você pode defender a loucura que não tem, mas você pode defender que Jesus nunca existiu, embora exista mais fontes não cristãs a respeito da existência de Jesus do que a respeito de Tibério César, que era o imperador da época. Mas você pode defender. Você pode defender o que você quiser. Você pode defender que essa sua camisa aí é vermelha. Pode defender? Pode. Você é livre. Agora, a defesa de que a sua camisa é vermelha, para ser verdade ou falso, não depende do que eu estou falando. Depende das evidências que nós temos para isso. Então, a tolerância é a possibilidade de todos de, diante da lei, defenderem as suas opiniões, seus pontos de vista. O que vai fazer com que algo seja verdadeiro e algo seja falso são as evidências. Acho que foi até um vídeo que o pessoal colocou, um corte que colocaram hoje no meu Instagram, curiosamente foi sobre isso. Tolerância é saber que você é livre para defender o que seja lá a visão de mundo que você tenha. Mas para essa visão de mundo ser verdadeira ou falsa, são as evidências. Por exemplo, o Corão, ele defende que Jesus nunca morreu. A Bíblia diz que Jesus morreu. Hoje, historicamente isso ocorreu ou não? A investigação disso é que vai dizer qual das duas é a verdadeira. Não é o que você pensa. Exato. É claro que eu tô achando muito interessante essa nossa conversa, porque a maioria das pessoas que eu lido no dia a dia, até os outros convidados aqui, são mais do espectro do conhecimento das ciências exatas, e nós estamos acostumados, assim, eu imagino sempre, assim, às vezes eu tenho palavras que eu ligo a imagens, né? Então, quando eu penso em realidade, às vezes é uma imagem que vem na minha mente, assim, é como se fosse um muro. Que se você vir correndo e você vai bater nele, nesse muro. A realidade, ela é implacável, né? Mas eu tenho um pouco de curiosidade de saber como que é transitar nesse meio um pouco mais das humanidades, onde talvez a realidade e um fato, ele não é tão fácil de ser aceito como deve ser por muitas pessoas, assim, que negam a realidade, e talvez que não façam isso de maneira má, ou de maneira com alguma maldade nisso, mas que é a visão de mundo que talvez aprendeu e que pratica. Eu queria te perguntar para o senhor como que tem sido essa experiência de tantos anos lecionando para humanidades, e como que o senhor tem visto, e talvez uma dica de como conversar desses assuntos absolutos para quem tem uma mente com dificuldade de entender essas coisas. Davi, o relativismo existe também nas ciências naturais. Você pega, por exemplo, da sua área física. As pessoas fazem um cálculo de acordo com a mecânica clássica de partículas, e depois fazem um cálculo de acordo com a relatividade para ver se o resultado não é tão díspare. Mas na realidade estão usando duas visões de mundos que são incompatíveis entre si. Ou a gravidade é uma força ou é uma deformação do espaço. Então, assim, são duas visões de mundo incompatíveis que o físico não tem nenhum problema existencial em utilizá-las. O problema é que certas dúvidas relativísticas e posicionamentos relativísticos são destrutivos. Por exemplo, é muito mais fácil é muito mais dura a realidade de que homem é homem, mulher é mulher, do que qual é a natureza da gravidade. Então, o homem, você achar que o homem pode ser uma mulher é quebrar uma parede da realidade que a civilização, a humanidade, até a geração anterior à nossa, jamais quis nem pensar em quebrar, porque sabia que era um absurdo. Se você pegar qualquer civilização na geração anterior à nossa, seja ela ateísta, muçulmana, cristã, budista, hinduísta, seja lá o que for, sempre defendeu o quê? Seja qual for a percepção do seu sexo, ela deve se adequar ao seu sexo, não o contrário. Agora o que se diz é que o sexo deve se adequar ao que hoje se chama de gênero. Isso é um absurdo, não consegue.
Você tem mais de 50% dos adolescentes que fazem cirurgia que chama de ressignificação cometem suicídio. Você tem mais suicídio entre os chamados trans do que entre os judeus em campos de concentração. Isso é um dado, né? Isso é um dado. É um número. Sim. É um número. Então, por quê? Porque é proposta a essas pessoas uma saída que é inviável, é impossível. É uma falsa expectativa de alcançar algo que não pode. Uhum. Então, assim, preste atenção. O problema é que, quando você está discutindo a origem ou a natureza da gravidade, por exemplo, você tem teorias que competem entre si, mas você não tem grandes problemas reais em você aderir a uma ou a outra, ou aderir às duas do ponto de vista pragmático, para ver se seus cálculos relativísticos não estão muito doidos. Você faz o cálculo de acordo com a mecânica clássica de partícula, ver se dá mais ou menos perto. Tudo bem, isso é uma coisa. Agora, quando você diz que um homem e uma mulher, você promove algo que é terrível. No Brasil, a USP e a Unicamp, as duas maiores universidades, das melhores universidades, seus hospitais, estão fazendo cirurgias em crianças de 4 anos de idade. Eu não sabia que isso já era uma realidade. Isso é realidade. Isso atinge as crianças. Eu coloquei um vídeo aqui no meu Instagram, uma pessoa dos Estados Unidos dizendo que viu que o menino dela era uma menina em corpo do menino antes do menino aprender a falar. Então, as questões terríveis do que se chama humanidade não são as visões diversas, mas são as aplicações perversas práticas. Elas têm um fim específico. Se você vai para Deep Ecology, por exemplo, ecologia profunda, aquilo tem um fim específico. A pessoa vai deixar a visão cristã e vai substituir o Pai Nosso pela Mãe Terra. Vai ficar enaltecendo a terra, vai virar vegana, vai virar isso. Tudo tem um fim específico. A ideologia de gênero não é uma ideia puramente das humanidades. Não, é uma porta de entrada para uma visão anticristã comunista. As pessoas que entram pela ideologia de gênero vão se tornar o quê? Feministas, antinatalistas, antipatriarcalistas, vão se tornar veganas, vão se tornar ecologia profunda, vão se tornar abortistas. Todo esse grupo de pensamento, eles se alinham porque tem um fim específico. Isso é que eu tento deixar claro. Existe um movimento prático de mudança, de alteração da vida das pessoas. O que na física teórica não tem. Pode ter algum. Pode ter alguma muito raro da pessoa achar que o Big Bang é a rendição da ciência à teologia. Mas tem gente que fica nessa discussão, tal, pode afastar as pessoas, os físicos, estudantes de física, podem afastar de Deus se não entenderem isso, etc, etc. É grave, mas tem outras que são de aplicação, de agir fortemente na destruição, principalmente das crianças e adolescentes. Esse é um problema real do qual nós podemos nos afastar. E assim, aí a pessoa diz, isso é tranquilo para você dizer isso na universidade? Não, mas eu tô nem aí. Eu tô preocupado com isso. Eu tô assim, é minha posição, eu tenho argumentos para isso, vejo o problema acontecendo, eu vejo as pessoas sofrendo, entendeu? E pode vir, pode chover canivete, pode fazer o que quiser, vão fazer o quê? As crianças estão aí. Eu vejo os pais desesperados com muitas crianças. Eu vejo os pais desesperados com jovens que entraram por essa ideologia. E essas ideologias de índole da sexualidade, elas tocam no impulso primitivo do ser humano e por isso elas são muito fáceis de conquistar jovens e adolescentes, porque para as pessoas serem conquistadas por essas ideologias de índole de sexualidade, não precisa ter uma sofisticação intelectual muito grande, filosófica não. A sexualidade atinge, conquista pessoas que ainda estão imaturas intelectualmente. Então por isso são muito gravosas, mas elas não terminam aí. Todas elas entram num processo perverso e acabam numa visão de mundo
uma espécie de panteísmo tupiniquim, enaltecimento da criação em lugar do Criador, numa vida destruída, com a família destruída, e a gente tem que fazer algo. Agora sim, aí essas perguntas, e você não sofre isso, sofre aquilo? Eu não estou nem aí, meu cor é grosso, estou acostumado com isso, nós somos chamados a isso, somos chamados a colocar nossa opinião. Sou a favor da diversidade, será que eu não posso colocar minha opinião? Cada um coloca a sua opinião. Eu coloco a minha opinião, tenho argumentos, tenho fundamentos e tenho uma motivação, que é dar opção para as pessoas. Porque a universidade pública no Brasil, a universidade no Ocidente de modo geral, o que ela quer é tirar a opção de pensamento. Ela é uma instituição que está se tornando cada vez mais ditatorial. Uma instituição que só pode ter um tipo de visão de mundo. Diversidade só se for da mesma coisa. Isso não é saudável. E a consequência disso, do ponto de vista educacional, é o quê? É o emburrecimento gravoso dos alunos. É claro, se você está em um ambiente que você não tem opiniões diversas, você não tem argumentos diferentes, dialéticas de opinião, oposição de ideias, você vai o quê? Você vai embarcar numa mesma visão e vai se emburrecer. É por isso que, de fato, hoje existe um grau de incapacidade altíssimo, que se reflete o quê? Em pessoas que não vão conseguir se estabelecer profissionalmente, pessoas que não vão conseguir exercer os talentos que têm. Por quê? Por um sistema educacional perverso que as destrói. Uhum. E indo justamente por esse caminho que o senhor está indo, de que a universidade é um lugar do livre debate, é o lugar da diversidade e da unidade, eu diria, entre as diferentes partes. E o senhor, eu gosto muito desse jeito nordestino. Eu convivo com muitos nordestinos, minha esposa é nordestina, e é o que a gente, se o senhor me dá liberdade, que a gente fala assim de cabra macho, né? Quando tem esse posicionamento firme. Mas eu tenho certeza que pela cosmovisão cristã do senhor, por mais que você tenha esse posicionamento firme, é uma condição sine qua non de que as outras pessoas também têm o direito de expressar as suas divergentes opiniões. O que às vezes a gente vê que na universidade voltando agora no início da conversa, você pode dar sua opinião sobre o azul, desde que seja tons de azul e não outras cores, né? Perfeito. O exclusivismo, a ideia de que sua visão do mundo sendo verdadeira, todas as demais são falsas, isso não é uma característica única do cristianismo, não. O exclusivismo é uma característica de todas as visões de mundo. Todas as visões de mundo são, por definição, exclusivistas, porque elas são incompatíveis com outras visões de mundo que trazem premissas que não se conciliam com as premissas da sua visão de mundo. Então, é uma falsidade dizer que só no cristianismo há exclusivismo. E ser firme na sua opinião é o que se espera de todas as pessoas. Eu, por exemplo, eu fui fazer um pós-doutorado há muitos anos, acho que faz quase mais de 20 anos, uns 20, 19 anos, fazer um pós-doutorado na área de elitismo democrático. Eu procurei uma pessoa de uma visão de mundo oposta. É muito melhor você lidar com uma pessoa que pensa diferente de você, que tenha argumentos que possam ser colocados, para que nós, diante dos argumentos, nós cheguemos a uma conclusão, ou melhoremos os nossos argumentos. Uhum. Então, o que acontece é que as pessoas são treinadas a quê? Você só pode falar se você concordar comigo. Se você discordar comigo, você é meu inimigo. Uhum. Isso não é universidade. Universidade é para ter a pluralidade. Bom seria se a universidade, por exemplo, fizesse um evento em que, de fato, você tivesse visões antagônicas sendo colocadas. Isso é o que faz o crescimento do aluno, pessoal. Se não tem isso aí, a universidade está caindo, os alunos estão caindo cada vez mais, porque é só a mesma coisa. A universidade, como você disse, é busca da unidade na diversidade. Agora, a gente não defende a diversidade, não defende a pluralidade. Então, que seja diversidade de fato, pluralidade de fato. Uhum. Se eu for fazer um evento de design inteligente, uma coisa desse tipo, ou algo que soe,
cristão, porque eu poderia fazer um evento na universidade de cristianismo, não tem problema nenhum, o Estado é laico. Sim, claro. Por ser laico é que eu poderia. Mas se eu for, nem isso, o que eu vou fazer de design inteligente, existe um movimento seríssimo, fortíssimo, anterior para que o evento não exista. E esses movimentos contrários costumam ainda ter mais força no martelo final, no carimbo, de fazer ou não os eventos na universidade pública? Ora, se você tem professores que não estão dispostos a viver de maneira minoritária, viver sendo perseguidos, levar à frente do que isso, eles acabam ficando cada vez mais frágeis, covardes, medrosos, cambaleantes sobre suas próprias pernas. Eu mesmo participei de um evento em uma igreja com uma professora de um departamento aí de evolução, e nós falamos os argumentos contra a evolução, a teoria da evolução. Vários argumentos contra a evolução no ambiente da igreja, mas um evento científico. Nós temos mais liberdade acadêmica e científica hoje nas igrejas do que nas universidades. Então, lá nós fizemos... E é o que as pessoas acham que é o contrário, né? Eu acho que é o contrário. Na igreja hoje, no ambiente da igreja, você tem mais liberdade de pensamento do que na universidade. Aí nós fizemos isso na igreja. Eu gravei, a minha equipe gravou lá a apresentação, eu botei no meu canal do YouTube, aí a pessoa ligou para mim depois desesperada. Tassos, pelo amor de Deus, tire isso do ar. Aí eu disse, mas por quê? Não, porque lá se alguém vir do meu departamento, não sei o quê. Assim, né? A pessoa sendo tolhida, né? Sendo podada pelo ambiente, né? Isso. E um ambiente que, por definição, deveria ser um ambiente que deveria trazer pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Olha que beleza intelectual isso seria. Sim, plenamente. Isso. A universidade é para isso, mas nós estamos matando a universidade. Pela falta de diversidade de fato e pela mediocrização do saber no Brasil, graças à influência de Paulo Freire, né? Que é um freirismo perverso, horrível, medíocre, que diz que não tem saberes melhores, que os saberes são diferentes. Pega um aluno no dia do professor, o aluno não entende que o professor sabe mais que ele. Se o professor não sabe mais do que o aluno, tem que mudar de profissão, meu querido. O que o professor está fazendo na sala de aula se não sabe mais do que o aluno? Aí você dizer isso é como se fosse um grande absurdo pedagógico hoje em dia, sabe? Na visão construtivista, os alunos vão aprender. Na minha época, você aprendeu o nome assim, casa, era C-A-K-S-A, né? Casa. Hoje em dia, coloca a criança diante de um hieroglifo, como se fosse aquele da Suméria. A palavra tem que ser entendida como um todo. A criança olha para aquilo, aí fecha os olhos para entender, não consegue ler nada. Aí, pela lógica, o que é que se devia dizer? O método não funciona. As crianças hoje não estão aprendendo a ler direito. Mas qual é a solução que dão? A culpa não é do método, a culpa é da criança. É por isso que hoje metade das crianças tem autismo, outra metade tem TDAH, desortografia, dislexia, descalculia, encontrando problemas para as crianças, quando na realidade elas não estão sendo ensinadas como deveriam. Então nós estamos criando uma perversidade que está se fazendo com as crianças. É uma coisa horrível que está se fazendo com as crianças. Fazendo drag show. Canadá está cheio disso, está afetando os Estados Unidos, daqui a pouco está chegando no Brasil, botando drag queen para contar história para a criança. Por que não deixa as crianças em paz? A pessoa tem mais de 18 anos, faça o que quiser, faça seu show, fecha aí, faça uma casa de show, faça o que quiser. Eu sou a favor de que cada um faça o que quiser. Agora, o que as crianças têm a ver com isso? Então, assim, é um negócio muito sério. Ideias, tem até um livro assim, né? Mas ideias têm consequências. Essa é a questão. Ideias têm consequências. Sim. E a gente já caminhando para o fim, já quero começar agradecendo o senhor mais uma vez pela disponibilidade. E se eu puder aproveitar essa sua participação aqui, fazer uma última pergunta, ainda splitando um pouco pro ambiente
de ciência, um ambiente científico, se talvez alguém que esteja nos ouvindo ainda tenha essa dificuldade de conciliar a ciência e a fé. E até eu fiz uma caixinha lá de interação no Instagram. Eu sabia que ia conversar com o senhor hoje. E eu sei que o senhor tem muitos argumentos sobre o que mostra a razoabilidade da existência de Deus, mas eu queria talvez que o senhor apresentasse, eu sei que isso é difícil, aquele argumento que para o senhor é o mais forte, aquele que mexe mais, assim, pessoalmente, e aí a gente encerra com isso. Eu só queria dizer, antes disso, assim, mas eu queria deixar claro o seguinte: a busca pelo estudo da ciência, da natureza, para entender Deus é algo que está dentro da visão de mundo cristã. Isso é o primeiro preconceito que tem que ser quebrado. A compatibilização de cristianismo e ciência é uma pressuposição do próprio cristianismo. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, as escrituras diz: santifica o Senhor em seu coração e esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Nós temos há um mandamento na carta de Pedro, que é uma carta católica, no sentido da igreja imperial, no sentido de católicos, de universal, que é uma carta dirigida a todos, fora de um contexto específico de um problema, dizendo que nós devemos estar preparados para apresentar a razão da nossa fé. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, diz que pelas coisas criadas nós temos acesso a várias características de Deus. Então, a visão de mundo cristã pressupõe a investigação da natureza. A natureza é, para o cristianismo, uma revelação de Deus. Existem duas revelações. Existe a revelação por meio dos 66 livros das Escrituras, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo. Os 66 livros são uma revelação. Existe outra revelação por meio da natureza. Uma é a revelação especial, outra é a revelação geral. Então, estudar a natureza é o que se espera do cristão. As coisas criadas têm de ser estudadas. O ser humano, a natureza, o universo, as plantas, os animais, tudo tem de ser estudado. Isso é algo que tem a ver com a experiência cristã. Dito isso, a grande pergunta que o ateísmo não responde é a seguinte: se Deus não existe, se não há causa para o universo, por que há algo no lugar de nada? Do nada, nada se cria. Do nada, nada se cria. Essa é uma grande questão que o ateísmo não responde. Se o ateísmo tem problema com o nascimento virginal de Jesus, pior é defender o nascimento virginal do universo. Como o universo veio a existir. Então, assim, em meados do século passado, com as descobertas em ciência, né, segundo a lei termodinâmica, o Hubble lá com o universo de expansão, radiação de fundo, as galáxias semente, com todas essas descobertas que você teve em ciência, a ciência forçou o cientista a ter um modelo de universo com início. Einstein, por exemplo, teve que reformular, tirar a constante cosmológica da teoria da relatividade para a teoria dar um modelo de universo com origem. Então nós temos hoje um padrão de que o universo teve uma origem. O Big Bang aconteceu. Quem é o Big Banger? Quem é a causa daquilo que foi causado? Quem é o criador daquilo que foi criado? A saída ateísta era dizer que o universo nunca havia sido criado. Essa era a saída ateísta. Todas as cosmovisões até meados do século passado diziam que o universo nunca havia sido criado. Somente uma, nos livros de Moisés, da Torá, que fazem parte do livro judaico Tanar, que é o Antigo Testamento Bíblico, que dizia que o universo tinha vindo a existir. Então ninguém dá conta da origem do universo se não for através de uma causa.
E como já fiz em vários vídeos lá, nós podemos demonstrar que essa causa tem características. Ela é não espacial, atemporal, imaterial, extremamente inteligente, poderosa. Ou seja, são definições do próprio Deus a que chegamos pelo próprio estudo da natureza. Muito bem. E sobre isso, até eu estava pensando aqui, eu gosto muito do seu sotaque nordestino, e eu estava pensando aqui numa coisa nordestina, que é o cuscuz. Que até o cuscuz, para existir, precisa ou do flocão ou aí do Vitamília, né? E quanto mais o universo, a vida... E aí, como eu disse, eu acompanho muitos vídeos do senhor. E uma vez o senhor disse, se você me der um Vitamílio, eu não sei fazer o cuscuz. Aí pra gente terminar se eu te der um Vitamílio hoje, já aprendeu a fazer o cuscuz ou ainda não? Meu amigo, eu comprei uma máquina de cozinhar ovo. Você já ouviu falar? Olha. Eu não sei nem fazer ovo cozido. Eu comprei uma máquina de cozinhar ovo. Você coloca Aí eu sofri praticamente um bullying aqui em casa. O pessoal ficou falando. Hoje em dia todo mundo utiliza essa máquina. Você coloca assim, coloca os ovos assim na máquina, aí coloca a quantidade de água que dá e pelo vapor, é como se fosse pelo vapor ela cozinha o ovo. É um negócio fantástico. Então, eu só sei fazer ovo cozido por causa dessa máquina. Eu fui ver no YouTube como é que fazia ovo cozido uma vez, aí o cara ele fazia assim com a mão assim na mesa, aí fazia assim, aí eu tirava a casca. Quando eu fui fazer, quebrou tudo. Olha, então o cuscuz eu não sei fazer, viu? Mas o que eu sei é que para se fazer o cuscuz é necessário o Vitamílio. Você não nada vem a existir a partir do nada, a não ser que essa causa seja Deus. O verbo de criar a partir do nada, que é utilizado na Bíblia, é o verbo em hebraico bara. A primeira fase da Bíblia, no princípio Deus criou os céus e a terra, criar é bara. E a ação descrita pelo verbo bara, o verbo é uma palavra que descreve uma ação. A ação descrita pelo verbo bara é uma ação tão poderosa, que é criar tudo a partir da ausência de qualquer coisa, que o sujeito desse verbo só pode ser Elohim, só pode ser Deus. Então tudo que você venha criar, você cria a partir de algo que já existe. Só Deus é capaz de criar o universo a partir do nada. Então a tese científica mais bem sucedida hoje, do Big Bang, que o universo veio a existir, só faz sentido numa visão de mundo teísta. Do contrário, você entra em absurdidades lógicas que são praticamente indizíveis. Como você tem pessoas dizendo que o nada se dividiu e criou alguma coisa. Isso é loucura, do nada, nada vem. Então, a criação do universo e tudo que há é um argumento muito forte para uma mente inteligente por trás, que não só criou, como organizou inteligentemente o universo. Bom, finalizamos então com essa explanação tão rica e tão clara. Quero agradecer mais uma vez. Qual é o estado da sua esposa? Qual é? Ela é do Pernambuco. Pernambuco tem um bocado de gente brabo lá, viu? Tem. Ela é braba? Ela é braba? Não, ela não. Ela foi para São Paulo pequenininha. Amansou. Então, amansou, exatamente. Exatamente. E obrigado por ter atendido o convite, por ter participado aqui. E mais uma vez, dizer que o senhor é uma referência e que Deus continue te abençoando nessa sua força, nessa sua caminhada. E muito obrigado, Tassos. Eu que lhe agradeço, Davi, que Deus o abençoe poderosamente, continue firme, seu podcast é uma bênção. E tamo junto, que você precisar de mim, conte comigo, fique na paz do Senhor. Amém, obrigado. E você que assistiu até aqui, eu quero te convidar a deixar no comentário o que você achou, o que você pensa. É claro, como eu sempre digo, de uma maneira polida e elegante, porque esse pedacinho da internet é um pedacinho polido e elegante. Se você estiver no Spotify, deixa aí também as 5 estrelas, isso ajuda muito a gente. A gente se vê na próxima, até mais e valeu!